Se você sente que sua mentoria não vende, antes de mexer no funil do conteúdo ou no preço, eu tenho uma sugestão para você. Talvez você tenha escolhido o nicho errado. Ou pior, você tenta ajudar todo mundo. E quando você fala com todo mundo, ninguém sente que você é a solução. Mentoria cara não vende para interessados, vende para quem tem um problema caro. E hoje eu vou te ensinar como escolher um nicho com uma dor que realmente paga. Meu nome é Matheus Uchoa, já tenho 11 anos de mercado digital. E se eu fosse resumir uma das coisas que mais fez empreendedores errarem durante todo esse tempo, e falo isso após ter gerado mais de 25 milhões de resultados para os nossos clientes, é que quase toda pessoa começa genérico demais. Então ele ajuda empresários, ajuda empreendedores, ajuda homens, ajuda mulheres. E isso não é posicionamento, isso é sinônimo de invisibilidade. Então os mentores que mais crescem são os mais específicos, sempre. Então normalmente você escolhe o nicho pelo que você gosta, algo que você acha legal ou que acha que tem público. Mas esquece da única pergunta que importa. De nada adianta você escolher um nicho que não existe demanda, que você tem que criar. Ao invés disso, qual que é a única dor que você precisa resolver que tem um preço caro? Porque mentoria de 10, 20, 40 mil não é desejo, é urgência. Ninguém paga caro por curiosidade, as pessoas pagam caro por uma dor real. E a regra é clara, errou público, errou tudo. E aqui estão alguns erros muito comuns da pessoa que tenta escolher um nicho. Ou nicho amplo demais, empreendedores, mulheres, negócios locais. Erro 2, escolher pela paixão, não pelo mercado. Paixão sem demanda vira hobby. Erro 3, pegar um problema superficial. Então, produtividade, mindset, bem-estar, coisas que você precisa treinar a pessoa para aprender o que é. Então, problema leve, ticket baixo. Erro 4, que é o principal, é não falar a língua do cliente. Então, quando você é muito genérico, você não sabe se realmente está falando a língua da pessoa que você quer vender. Então, se o cliente não pensa, ele está falando de mim, dificilmente ele vai comprar. Passo 1, segundo o grande Russell Brunson, que é um dos marqueteiros mais famosos do mercado, existem 3 grandes mercados que você precisa se atentar. Ou você deve vender saúde, relacionamento ou dinheiro. E adivinha deles qual dá mais dinheiro? Dinheiro. Então, quando você ajuda as pessoas a crescerem de renda, necessariamente você consegue também cobrar mais por isso. Existem 4 indicadores segundo o americano, também Alex Hormozi, que você deve olhar antes de bater o martelo contra seu público. Se ele tem uma dor latente, se ele tem poder aquisitivo, se é fácil de achar e se ele está no mercado em crescimento. Então, quanto mais específico e melhor posicionado você começa, naturalmente melhor sua margem de crescimento. Passo 2 é você procurar problema caro. Então, ao invés de você querer resolver o problema de quem está começando, você quer pegar a gente que já está um pouco mais na frente, porque naturalmente ela paga mais. Então, se uma pessoa nunca criou uma mentoria, ela precisa criar uma mentoria, ela não tem noção de quanto vale não ter uma mentoria vendendo. Então não adianta tentar suscitar uma dor que não existe na cabeça dela. E mais uma vez, você deve mirar nos problemas latentes do seu público. E o latente tem a ver com o contexto. Como já citei no vídeo anterior dessa série, não é só importante o problema, mas o contexto do problema. Então todo empreendedor tem problema de vendas, mas ele pode ter problema de venda de franquia, problema de venda de produto físico, ele pode ter problema de venda de serviço. Então o contexto que você escolhe dita quanto você cobra. Exemplo, a gente tinha um cliente que ele vendia para lojistas. Só que a lojista iniciante, ela faz estoque, ela vende, ela faz um monte de coisa na loja dela que não deixa ela assistir aula. Quando a gente posicionou esse cliente para mentor de lojistas com time de vendas, adivinha o que aconteceu? O pessoal começou a aplicar, o pessoal começou a gerar mais resultado, ele tracionou muito mais rápido. Passo 3, especifique ao máximo. Então, ao invés de falar com médicos, escolha uma área da medicina, porque é mais fácil você crescer específico e depois abrir do que estar aberto para depois fechar. Então, tem uma cliente que ela lida com a área de estética. Eu falei, escolhe tricologista, só gente que mexe com o cabelo. Por quê? Só de deixar nichado o que você fala, o seu ticket já vai para as alturas, comparado a alguém que não tem um nicho bem definido. É algo da psicologia humana. Se eu digo que eu falo para mentores e tem outra pessoa que é muito mais experiente que eu, mas não fala para mentores, a tua cabeça faz, mas eu acho que ele deve me entender um pouco mais. E isso reflete também no ticket. E o passo 4 é que agora você já tem esse problema caro, você precisa validar isso o mais rápido possível. Então, procura pessoas desse nicho, ou indicações, ou amigos e faz essas vendas. Faz uma venda até num ticket menor para tu testar o teu conhecimento. Porque muitas vezes você não tem o conhecimento testado, você tem uma hipótese, que é muito importante também, e que você precisa colocar ela à prática. Colocou ela à prática, parabéns, aí você está num bom caminho. Mas grande parte das pessoas que travaram é porque o público é ruim. E trabalhar com público ruim é a coisa que mais trava um negócio. E não se assuste se seu público mudar e ficar mais específico com o tempo. Então, no começo eu atendia todo tipo de infoprodutor. Depois viraram terapeutas e mentores que estavam iniciando. Depois eram mentores que desejavam ter uma mentoria em grupo. Depois virou mentores que desejavam escalar a mentoria deles.
Hoje é uma operação de mentoria com o time tracionando que deseja essa ajuda. E aí o passo 5 é você responder uma regra prática. Você vai ver aqui na tela. Eu ajudo, complete, a chegar ao resultado desejado sem precisar passar por problema que você resolve. Exemplo, eu ajudo mentores a baterem R$100 mil de faturamento mensal sem precisar estar preso na operação. Simples, direto, vendável. Então, se você precisa explicar demais o que você faz, é provável que você não deixou o suficiente. Quando nisso está certo, a pessoa fala: nossa, é exatamente isso que eu preciso. Então, como o próprio Alex Hormozzi, que foi a pessoa que me motivou a nichar, ele fala comece pela poça, depois vá para a lagoa, da lagoa vá para uma maré, da maré vá para um mar, do mar vá para um oceano. Não comece do oceano, comece do pequeno, seja especialista naquele pequeno e vai expandindo, porque isso vai fazendo com que os resultados tornem essa expansão um processo mais natural. E se esse vídeo fez sentido para você, espero que você tenha conseguido decidir qual que é o seu mercado. Será um prazer escutar nos comentários se isso daqui te deu clareza. Então comenta aqui qual foi o mercado, mais ou menos o nicho que você escolheu, e vai ser um prazer te responder para se você fez uma boa escolha. E fica ligado nos próximos vídeos da continuação dessa série que é Criando Sua Mentoria do Zero. Beijo, beijo, abraço, abraço. Tchau, tchau.